Venho hoje à tribuna, senador Cidinho Santos, para trazer uma notícia alvissareira, no momento que passamos por enorme crise do nosso país, por votações polêmicas e medidas amargas, mas necessárias a serem tomadas pelo governo Temer para que coloque o Brasil no caminho do desenvolvimento, corrigindo todos os malfeitos ao longo desses 13 anos e meio de governo do PT. Todos nós, todos os estados da federação, hoje, praticamente todos, recebem a compensação pela não tributação dos produtos primários exportados, em função da chamada Lei Candir, senador Cidinho. O estado do Pará é um daqueles estados, ou talvez seja o estado mais prejudicado pela não tributação, porque a nossa base da economia, 35% a 40% é de exportação de produtos primários. E eles não são tributados. Mas eles deveriam, pela Lei Candir, constitucionalmente, serem ressarcidos desses impostos que não são recolhidos e corretamente, porque não se exporta impostos, deveriam ser ressarcidos da União. E nunca foram na sua totalidade. Desde 96, quando a Lei Candir foi aprovada. Começaram com ressarcimento na ordem de 50%, 40% dos governos FHC, e nos governos do PT, esse percentual veio caindo para chegar agora em menos de 10% do ressarcimento. E o que é pior? Não são pagos no ano fiscal. O FEX, que é uma das partes do ressarcimento da Lei Candir, de 2015, não foi pago, foi pago no início de 2016. E o de 2016, nós estamos hoje, dia 1º de dezembro, estamos aguardando, senador Bill, para que possamos ter condições, através de uma medida provisória, para que ele seja pago. Espero em Deus, e o presidente Temer tem dito que será pago ainda no mês de dezembro. Mas ontem, por decisão unânime do Supremo Tribunal Federal, 11-0. Depois nós ficamos reclamando aqui que o Poder Judiciário quer legislar. Vários senadores que aqui me antecederam, tratando de outro tema, mas disseram que o Poder Judiciário quer legislar. Muitas das vezes, senador Cidinho, ele o faz porque nós não cumprimos com a nossa obrigação no Congresso de legislar. E este é um caso. A lei diz que ela tem que ser regulamentada pelo Congresso. E ela é de 96. Então, nós estamos falando de 20 anos. E nós não regulamentamos. E ficamos chorando aqui de que os estados perdem receita, porque a União não ressarce a perda da receita das exportações dos produtos primários. Gente, depende de nós. Nós representamos os estados no Senado Federal.
Então, depende de nós regularmos. Existe, inclusive, uma PEC do senador Pedro Simon regulamentando a Lei Candir. Está parada, está parada. O governador Simão Jatene, em nome do Estado do Pará, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, uma ADO, que recebeu o número 25 no Supremo Tribunal Federal. E eu disse a ele que o parabenizava por ter entrado como paraense e vai atender a todo o Brasil, mas nós deveríamos ter entrado há 15 anos atrás. Há 15 anos atrás. E ontem, o Supremo concluiu a votação da ação de inconstitucionalidade por omissão, a ADO, dando ganho de causa ao Estado do Pará por unanimidade. Por unanimidade. E aí, o que é que diz o Supremo? A decisão do STF reconhece que houve omissão do Congresso em relação ao tema e fixou o prazo. Olha bem, isso é importantíssimo. E fixou o prazo de 12 meses. 12 meses. Então, nós temos, a partir da publicação do acórdão, 12 meses para editar a lei complementar, o Congresso Nacional, regulamentando os repasses dos recursos da União para os estados e o Distrito Federal em decorrência da desoneração das exportações do ICMS. O julgamento começou no dia 23 de novembro e foi retomado na tarde de ontem, com o voto do ministro Ricardo Lewandowski, acompanhando integralmente o relator. O relator foi o ministro Gilmar Mendes, que esteve conosco até ainda há pouco, que deu o seu voto favorável à ADO e fixando esse prazo de 12 meses. Eu vou falar rapidamente aqui, se Vossa Excelência me conceder mais alguns minutos, para dizer os malefícios que a Lei Candir trouxe para os estados, malefícios pela União não recompor a arrecadação dos estados, que perdem. Mas para o país, ela é benéfica, porque ela aumenta a competitividade do produto nacional. A lei complementar, que é a Lei Candir de 87, de 13 de setembro de 1996, desonerou o recolhimento do ICMS nas operações de exportação e de serviços prestados a tomadores localizados no exterior. O Pará, que tem economia, como disse, eminentemente exportadora, teve 35% em torno disso, do valor do seu PIB desonerado. Então, o governador Simão Jatene, que é um excelente gestor, Pará, senador Cidinho, no rating que a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda calculou e divulgou recentemente, há 2 semanas atrás, foi o único estado da federação a ter o rating B+. O único estado. Alguns tiveram B, outros B- e o restante C e D. Ou seja, praticamente, até não podendo nem tomar empréstimo os que têm C e D, porque só podem ter empréstimos aqueles cujo rating seja A ou B, empréstimo com aval do Tesouro. E sem aval do Tesouro, ninguém empresta, porque não há confiança no recebimento. A Lei Candir
foi constitucionalizada, está na Constituição, em 2003. Embora a emenda constitucional 42 tenha garantido no artigo 91, no ato das disposições constitucionais transitórias, o ressarcimento dos valores do ICMS desonerado, até hoje não foi definida em lei a forma de compensação que ainda ocorre de acordo com o previsto no artigo 31 e anexos da LC da Lei Complementar número 87 de 96, com redação dada pela Lei Complementar número 115 de 2002. A partir de 2004, as transferências aos estados e ao Distrito Federal e aos municípios, através dos estados, passaram a ser feitas conjugando duas rubricas orçamentárias. A primeira dá cumprimento ao disposto no artigo 91 da ADCT e a segunda ocorre com transferências específicas relativas à prestação de auxílio financeiro pela União aos estados e aos municípios com o objetivo de fomentar as exportações via FEX. É o tal FEX, que é esse que de 2015 foi pago em 2016 e o de 2016, se Deus quiser, será pago até agora, o final de dezembro. Quando criada, a lei definiu que a compensação seria regulamentada por lei complementar, o que não ocorreu. Há quase 2 décadas, ou seja, como eu disse, há 20 anos, a compensação acaba sendo feita pelo governo federal em índices bem menores do que as perdas decorrentes, hoje em torno de 10%. O Estado do Pará, para finalizar, para ver a importância do julgamento que foi concluído ontem no Supremo, e por unanimidade, dando um prazo de 12 meses para o Congresso Nacional regulamentar a Lei Candir, vai acabar, depois da regulamentação, essa dificuldade de dar a peça orçamentária que vem do Executivo, na rubrica da Lei Candir vem zero. Vem zero. É preciso que nós, parlamentares, na lei orçamentária, coloquemos recursos para que haja parte da compensação dos impostos. Só o Pará, por estudos da Fundação Amazônia de Amparo e Estudo de Pesquisa, a FAPESPA, deixou de arrecadar, nessas 2 últimas décadas, 67,6 bilhões de reais. Ou seja, em 20 anos, o Pará perdeu mais de 3 bilhões de reais de sua receita própria, por não poder arrecadar pela Lei Candir. Imaginem os senhores, os paraenses, que nos veem e nos ouvem, se esses recursos tivessem entrado para o Pará. O Pará, como eu dizia, que a gestão do governador Simão Jatene, ela é competente ao ponto de, com 65% da sua economia tributável, 35% é isenta, ele ter que atender os 8,5 milhões de paraenses, distribuídos nos 1.284.000 quilômetros quadrados. Então, e o faz muito bem, porque apesar da crise, o Estado do Pará está com salário em dia dos seus funcionalismos, continua fazendo investimento, é evidente, não no valor que se gostaria que fizesse, mas também não paralisou todas as obras, não iniciou obras novas, mas está concluindo as obras que estavam vendo, e toda semana tem inauguração, seja de uma escola, seja de um centro de saúde, de uma unidade de polícia, do programa Propaz. Agora, se nós tivéssemos recebido esses recursos,
que, se Deus quiser, vamos passar, não só nós, porque hoje, senador Cidinho, a Lei Candir é importante para praticamente todos os estados da federação, todos eles, alguns mais, outros menos, né? Mato Grosso é importante muito, porque exporta também produtos primários como soja e milho, com uma diferença. O senador Blairo Maggi, hoje ministro da Agricultura, ele sempre conversando comigo dizia: Flecha, a diferença do prejuízo que a Lei Candir traz para o Mato Grosso e traz para o Pará é que no Mato Grosso a produção de milho e soja ela é feita por milhares de pequenos e médios agricultores, tem os grandes, mas são o maior volume, mas menor quantidade de empresas. Mas mesmo os grandes, eles moram em Mato Grosso. Então, o resultado do seu investimento, o lucro, ele é reinvestido em Mato Grosso. Lamentavelmente, no seu Pará, diz o hoje ministro Blairo Maggi, toda a exportação praticamente é feita por uma empresa, que é a Vale. E essa empresa não investe no estado do Pará, a não ser para tirar mais minério do Pará. Não investe como os produtores de Mato Grosso fazem lá. E aí a Vale vai investir na África, na Austrália, onde ela quiser. Só que no Pará ela faz investimento, mas faz investimento para aumentar a sua produção, ou seja, para aumentar a perda de recursos para o Estado. Mas, finalizando, eu fiz questão de vir trazer a boa notícia a todos os paraenses. Ontem, o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento da ADO. Por unanimidade, deu um prazo ao Congresso Nacional de 12 meses para regulamentar a Lei Candir. Vamos legislar, porque disse também, no seu acordo, o TCU, que se o Congresso não o fizer em 12 meses, o TCU o fará. Então, nós temos que fazer. Não quero que aconteça com a Lei Candir o que pode acontecer com relação à definição do tamanho da bancada de cada estado na Câmara Federal. A Constituição diz, e eu me referi ontem a isso, que ela tem que ser revista de 4 em 4 anos, um ano antes da nova eleição, para que seja feita a adequação, porque a Câmara é representação do povo, da população, e a população de cada estado, ela varia. E através do censo, o Congresso tem que fazer essa adequação. Então, se nós não fizermos, tentamos fazer há 2 anos atrás, não conseguimos. Se nós não fizermos até o ano que vem, o Supremo, através de uma ação novamente de omissão, vai mandar que o Congresso o faça. Ou seja, nós vamos ficar reclamando de novo que o Judiciário está legislando. Está legislando porque nós não fazemos a nossa parte aqui. Muito obrigado, era isso que eu tinha a falar no dia de hoje.